Bom, aqui na planilha realizado, você também perceberá que todos os dados que foram inseridos na planilha atual e na planilha projetiva foram automaticamente aqui disponibilizados. Novamente, apenas as células na cor branco poderão ser utilizadas para inserção de dados. Você também deve ter percebido que os gráficos formados na planilha atual e projetiva também estão automaticamente dispostos aqui. Ok, então o que exatamente vamos fazer aqui? Nós vamos monitorar a execução do plano de ação que montamos na planilha projetiva. Vamos ao exemplo prático. Língua portuguesa. Em língua portuguesa, no que tange aos estudos, nós havíamos estipulado na planilha projetiva como ações, tarefas, a observação nada a estudar. Portanto, se há nada a estudar, você há de concordar comigo que essa meta, no momento em que ela foi proposta, ela simultaneamente foi atingida. Com o número que representa a conclusão dessa meta, assim como em todas as outras, as 7, na coluna realizado colocarei o número 7. No aspecto revisão, temos como ação tarefa a executar o revisar a interpretação de textos e análise sintática. Hipoteticamente, convencionemos que revisei análise sintática. Sendo assim, se minha pontuação atual era 5 e minha pontuação projetiva era 7, o número representativo de minha pontuação na coluna realizado será o número 6. No que tange às questões, temos como ação tarefa a executar o começar a resolver questões sobre pontuação, crase e morfologia. Suponhamos que eu já iniciei a resolução de questões sobre crase. Sendo assim, o número representativo de minha pontuação na coluna realizado será o número 5. Nesse momento, se você olhar para o nosso gráfico, você perceberá que surgiu uma nova série, a qual é criada à medida que preenchemos a coluna realizada. Essa série objetiva é representar visualmente a evolução da nossa situação atual para a situação projetiva. Dando continuidade, o mesmo procedimento nós faremos para todas as demais disciplinas. Ética no serviço público. Em ética no serviço público, no que tange aos estudos, temos como ações-tarefas a observação nada a estudar. Portanto, novamente, se há nada a estudar, essa meta foi atingida no momento em que ela foi estipulada. Na coluna realizado, colocarei o número 7. No aspecto de revisão, temos como ação-tarefa a executar o revisar ética e moral. Convencionemos que revisei ética e moral. Portanto, atingi minha meta. Sendo assim, posso aumentar minha pontuação na coluna realizado para o número máximo. No que tange às questões, temos como ação-tarefa a executar, começar a resolver questões sobre a Lei 12.846 de 2013, Lei 8429 de 92, Ética no setor público e Ética e função pública. Suponhamos que eu iniciei a resolução de questões sobre a Lei 12.846 de 2013 e Lei 8429 de 92. Sendo assim, posso aumentar minha pontuação na coluna realizado, o que farei colocando o número representativo 4. Administração Pública e Poder Judiciário. Em Administração Pública e Poder Judiciário, no que tange aos estudos, temos como ações-tarefas intensificar estudos. Suponhamos que eu, de fato, intensifiquei consideravelmente os estudos ao ponto de finalizar quase 40% de todo o conteúdo programático. Sendo assim, o número representativo de minha pontuação na coluna realizado será o número 4. No aspecto de revisão, temos como ações-tarefas intensificar a revisão. Suponhamos que foi o que eu fiz, aumentando em quase 50% a efetivação de minhas revisões. Sendo assim, o número representativo de minha pontuação na coluna realizado será o número 3. No que tange às questões, temos como ação-tarefa iniciar a resolução de questões dos assuntos estudados e revisados. Suponhamos que foi o que eu fiz, aumentando em quase 40% a realização de questões. Sendo assim, o número representativo de minha pontuação na coluna realizado será o número 3. Legislação e atualidades. Em legislação e atualidades, no que tange aos estudos, temos como ações-tarefas a observação, iniciar e intensificar estudos. Suponhamos que foi o que eu fiz, tendo iniciado e intensificado os estudos, finalizando cerca de 35% do conteúdo programático. Sendo assim, o número representativo de minha pontuação na coluna realizado será o número 3.
No aspecto revisão, temos como ações tarefas, aguardando apontamentos para iniciar a revisão. Suponhamos que, embora eu tenha iniciado de forma intensa os meus estudos e tenha produzido apontamentos para revisar, eu, por algum motivo, iniciei de forma tímida a revisão. Motivo este pelo qual colocarei como número representativo o número 2. Quanto às questões, temos como ações-tarefas aguardando a efetuação das revisões para iniciar a resolução de questões. Como iniciei a passos curtos as revisões, isso comprometeu o início da minha resolução de questões. Mas, de tudo que eu revisei, embora não tenha sido muita coisa, eu resolvi questões. Por isso, colocarei na coluna realizado como número representativo também o número 2. Conhecimentos específicos. Em conhecimentos específicos, temos como ações tarefas intensificar estudos. Suponhamos que foi o que eu fiz, finalizando quase 75% do conteúdo programático previsto no edital. Sendo assim, o número representativo de minha pontuação na coluna realizado será o número 5. No aspecto de revisão, temos como ação-tarefa intensificar revisão. Suponhamos que foi o que eu fiz, aumentando em mais de 65% a efetivação de minhas revisões. Sendo assim, o número representativo da minha pontuação na coluna realizado também será o número 5. No que tange às questões, suponhamos que foi o que eu fiz, iniciando assim a resolução de questões de todos os assuntos estudados e revisados. Sendo assim, o número representativo de minha pontuação na coluna realizado será o número 5. Ao analisar o gráfico agora, você poderá contemplar a sua pontuação atual evoluir gradativamente para a pontuação projetiva. No que concerne a coluna observação, fique à vontade para colocar as observações pertinentes. Bom, novamente, acredito que você pegou o fio da meada, agora mãos à massa.